Muito bem. Então, boa noite a todos. Vamos começar mais uma webconferência da Oficina de História 3. Essa é a nossa terceira webconferência. Na verdade, web mesmo, eu estou conseguindo fazer a segunda, a partir do momento que, há 15 dias atrás, eu não consegui entrar na sala, nós estávamos com alguns problemas, aí as salas de web meio saturadas, e então nem com a ajuda do suporte eu consegui acesso à sala. Então, para que vocês não fossem prejudicados, até porque tinha uma atividade que precisava da web, eu fiz uma videoaula que foi disponibilizada lá no YouTube. Essa web eu também estou fazendo a gravação dela, tanto pela sala aqui, quanto por uma captura de tela. Então, se der tudo certo, eu disponibilizo também para vocês lá no YouTube, ok? Então, de conteúdo, gente, essa é a nossa última webconferência, tá? Deixa eu só acertar aqui um pouquinho a câmera que está meio estranha. Bom, então, nós estamos já, vejo, né, como passa o tempo, gente. Nós já estamos encerrando a disciplina, o primeiro bloco da disciplina. Esse é o nosso último módulo. Daqui 15 dias vocês entregam a atividade, nem 15 dias, né? 14 dias vocês entregam a atividade e aí já começam a se preparar para a próxima etapa, que é a prova. Logo em seguida da prova, eu vou abrir a atividade final para vocês, o enunciado, e já na segunda-feira vocês fazem a prova num sábado, né? Vocês viram lá que a prova vai ser no sábado, se eu não me engano, né? Vocês fazem a prova no sábado, e aí já na segunda-feira eu faço uma web para explicar para vocês, então, como que vai ser a atividade final, como que vocês vão poder, então, trabalhar com essa atividade, que dessa vez é diferente, né? Não é um projeto como em oficina 1, oficina 2. Vocês vão trabalhar, vocês vão produzir um vídeo. Eu ainda estou, assim, a atividade já está elaborada, mas eu ainda estou definindo, então, como que vai ser esse trabalho, ok? Mas fiquem tranquilos que essa é a próxima etapa. Vamos, então, hoje, trabalhar com a unidade 4. O que a nossa unidade 4 trabalha? Trabalha com canções e trabalha com imagens em movimento. Então, vejam, nós já trabalhamos anteriormente com imagens. Daí lembro que eu disse para vocês que, naquele momento, nós estávamos trabalhando com as imagens estáticas, porque nós teríamos uma unidade para fazer a discussão das imagens em movimento. O que são essas imagens em movimento? São os filmes, né? São os vídeos, são os documentários que nós temos aí fartamente à nossa disposição e que podemos utilizar em sala de aula, como apoio às nossas aulas, ou que nós podemos utilizar como fonte histórica para produzir conhecimento histórico. Conhecimento histórico que nós podemos levar aos nossos alunos, ou conhecimento histórico que nós podemos produzir juntamente com os nossos alunos. Esse é o foco, das oficinas, fazer essa discussão. Então, nesta unidade 4, nós vamos discutir a utilização tanto de canções quanto de imagens em movimento para a construção do conhecimento histórico, ou como apoio em sala de aula, para que vocês enriqueçam, para que vocês usem como ilustração nas aulas de história. Então, o que a nossa unidade aborda? A indústria do entretenimento como fonte histórica ou apoio ao ensino de história. Bom, gente, então, como eu já falei em unidades anteriores, como eu já falei nas oficinas anteriores, muito do que nós estamos discutindo não foi produzido para ser conhecimento, para ser documento histórico. Ele acaba virando um
documento histórico, tá? Então, nós temos os chamados, lembre-se do que nós discutimos na última aula, os chamados monumentos, e quando eu seleciono um desses monumentos, eu estou, então, transformando ele em um documento histórico. Às vezes, um desses movimentos, uma dessas minhas fontes históricas, pode ser voltado ao lazer, pode ser voltado ao entretenimento. Então, os dois tipos de fontes históricas que nós vamos discutir hoje, que são as canções e as imagens em movimento, em grande parte são produzidas para entretenimento. Tá? E são produzidas dentro daquilo que se chama de indústria cultural. Vocês já devem ter ouvido falar no termo indústria cultural, né? Já ouviram falar? Alguém arrisca, assim, rapidamente escrever aí alguma coisa para mim? Pode ser como um exemplo, pode me dizer alguma coisa que faça parte da indústria cultural. Não precisa me fazer, assim, uma conceituação de indústria cultural. Mas alguma coisa que você entenda que faça parte da indústria cultural. Alguém arrisca? Bom, o que é a indústria cultural? Na década de 60, dois filósofos e sociólogos da escola de Frankfurt, que é uma escola que discute muito a questão da comunicação, que discute muito a questão da indústria de massa, cunharam esse termo de indústria cultural. Qual que é a análise que eles faziam? Eles pegaram e analisaram o que é produzido culturalmente e que faça parte, que é transformado industrialmente, que é trabalhado industrialmente. Então, dentro de uma lógica capitalista, vocês sabem, nós temos a industrialização. A industrialização veio culminar com aquilo que o capitalismo precisa, que é de lucro. Tá? Como que eu consigo ter lucro dentro do capitalismo? Produzindo em grande escala. Tá? Se eu produzo em grande escala, eu tenho, de outro lado, consumo em grande escala. Consequentemente, eu tenho lucros em grande escala. Tá? Isso é uma premissa básica do capitalismo. E a industrialização veio, então, servir a isso. Foi graças ao processo de industrialização que nós tivemos o boom do capitalismo. Bom, dentro dessa lógica capitalista industrial, para que eu consiga lucrar, tudo tem que virar mercadoria. Tudo tem que ser trabalhado dentro de uma lógica industrial. Então, a cultura também passou por isso. A música, o cinema, o rádio, então, assim, uma série de manifestações culturais populares, que são aquelas que nasceram do povo, para o povo, que davam sentido a manifestações do povo, foram incorporados pela indústria e foram transformados, então, criando o que se chamou de indústria cultural. Foram transformadas em mercadorias, criando, então, o que se chamou de indústria cultural. Então, uma característica da indústria cultural é que a produção é feita em grande escala e os produtos são padronizados. Bom, isso é extremamente importante, é uma introdução bastante básica, mas importante para que a gente entenda, então, esses dois meios que nós vamos discutir hoje aqui. Canções fazem parte de uma indústria que é do entretenimento. Então, fazem parte da indústria cultural. Cinema, os filmes, a grande parte dos vídeos que nós encontramos hoje aí pela internet fazem parte também dessa indústria cultural. Ou seja, são produzidos em massa e
são padronizados. Se não produzidos em massa, eles são difundidos em massa, né? E são feitos de uma forma padronizada, né? Bom, aí vem a internet. Lembra que eu falei para vocês, eu acho que foi na primeira web, que nós temos 5 meios de comunicação de massa, né, que por ordem cronológica começa lá com a imprensa, que nós já estudamos, e que, por fim, o último deles, que consegue englobar os demais, é a internet. Então, a internet vem culminar agora com esse crescimento da chamada indústria cultural. Quando nós falamos em canções e imagens em movimento, o que se analisa quando se fala de internet? Não só a questão da difusão, não só a questão do compartilhamento. Porque vocês sabem, gente, de uns anos para cá, é muito fácil você compartilhar algo com outras pessoas. Podendo ou não podendo compartilhar, as pessoas vão lá e compartilham. Então, assim, as músicas são compartilhadas, seja de forma lícita ou ilícita. Filmes no todo inteiro são compartilhados, mesmo fazendo parte, né, de uma indústria, mesmo sendo feitos para serem vendidos, são compartilhados muitas vezes. Você consegue então fazer o download ou assisti-los gratuitamente na internet. Então, o compartilhamento se tornou muito fácil. Isso é uma característica que vem crescendo já há algum tempo por causa da internet. Mas a segunda característica é em relação à produção. Hoje, gente, qualquer indivíduo vira diretor, vira produtor. Quando eu digo qualquer indivíduo, eu não estou falando de forma pejorativa. Eu estou falando de forma ampla, de forma geral. Qualquer um de nós pode produzir um vídeo. Nós já temos tecnologias populares, que são aquelas tecnologias que estão ao alcance da população, sejam tecnologias mais caras, sejam tecnologias mais baratas, mas nós já temos acesso às tecnologias para produzir vídeos. Aí você diz assim, bom, professora, isso já acontece há muito tempo. Mesma coisa com música. Há muito tempo que as pessoas podiam escrever, produzir uma música, né? Seja a letra, seja a música, podiam ir cantar num barzinho. Mas isso, gente, em grande escala era possível? Não. Em grande escala, isso é possível a partir da popularização da internet. Então, nós só temos agora como característica, tanto das canções quanto das imagens, dos filmes, dos vídeos, né, das imagens em movimento, nós não temos só a característica de poder ter acesso fácil e gratuito a elas, ter a possibilidade de compartilhá-los pela internet, mas como a possibilidade de nós virarmos produtores. Então, a internet ela vem para alterar a forma de se compartilhar, de se ter acesso e de se produzir. Todos nós podemos produzir e todos nós podemos alimentar a rede com os nossos vídeos. No final dessa disciplina, vocês vão fazer um vídeo. E esse vídeo vocês vão colocar no YouTube. Então, assim, uma das solicitações dessa atividade de vocês é que vocês criem uma conta, quem ainda não tem no YouTube, criem um canal no YouTube, ele não precisa ser público, ele pode ser fechado, não listado, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, e lá vocês vão colocar o vídeo para que eu e o tutor tenhamos acesso a esse vídeo. Mais tarde, se vocês tiverem interesse, vocês podem torná-lo público, podem colocá-lo lá, deixando que outras pessoas tenham acesso para que ele vire, então, material didático a ser pesquisado. Então, vejam, gente, com isso, nós também viramos
produtores, né? Nós também podemos produzir o nosso vídeo e jogar na rede para, de acordo com a nossa vontade, torná-lo ou não torná-lo público, colocá-lo ou não à disposição para que outras pessoas possam acessá-los e, né, utilizá-los e tal. Vocês sabem que logo que o YouTube surgiu, o que era colocado no YouTube, bom, primeiro que tinha uma questão de limite, de tamanho, então era muito complicado. A gente usava o YouTube mais para ver vídeos, né? Com o tempo, o YouTube foi se transformando, foi tendo algumas melhorias, né, que eu considero melhorias. Uma delas é em relação à ampliação da possibilidade do tamanho dos vídeos que a gente coloca lá. E depois, né, também a questão de poder baixar os vídeos. Então, hoje nós já podemos fazer o download dos vídeos que estão à disposição no YouTube, se esses vídeos forem públicos, né? E utilizá-los aí, claro, né? Com direitos autorais, respeitando aí tudo que tem que ser respeitado em relação à autoria desses vídeos. Vídeos do YouTube é a mesma coisa que livro, gente. Não pode sair usando por aí, fazendo plágio e não citando, ok? Bom, já temos uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Tem alguma coisa aqui na frente, o que é? O filme Show de Truman, o Show da Vida, mostra as estratégias da indústria cultural para prender a atenção do telespectador e passa alguma coisa escondendo o restinho ali. Fazer presente em todos os momentos da nossa vida. Eu acho que é isso. Alguma coisa que está cortando um pouco a tua mensagem, Andressa? Sim. O Show de Truman, gente, é um filme muito interessante. Inclusive, ele é utilizado como apoio em sala de aula para discussão, né, de algumas temáticas. Ele mostra essa questão da indústria cultural, essa questão da indústria do entretenimento afetando a vida das pessoas. Então, a televisão, né, norteando a vida de alguém. E outras pessoas sendo norteadas, tendo todos os seus hábitos do cotidiano norteados pela televisão, entende? Então é um filme bem interessante, Andressa. Não sei se é um filme que você já analisou, já usou em algum momento, mas é um filme que dá para usar assim, em várias temáticas, para várias discussões, né? Até a psicologia utiliza aí esse filme. Do Leandro. Então, Leandro, assim, pode-se afirmar que nem tudo que é popular é fruto da indústria cultural? Ou tudo que é popular é inevitavelmente resultado dessa indústria? Veja, Leandro, nós ainda temos uma divisão, né, apesar que hoje bastante tênue, entre a chamada cultura popular e a chamada cultura de massa. Só que elas se imbricam, né, muitas vezes. A cultura popular, ela nasce do povo. Então, assim, para eu caracterizar algo como cultura popular, ela tem que nascer, ela tem que ser uma manifestação popular. Eu posso pegar essa manifestação popular e transformar em cultura de massa, em algo que vai ser comercializado pela chamada indústria cultural, produzido e comercializado pela chamada indústria cultural. Posso. Um exemplo disso é o carnaval. O carnaval, originalmente cultura de massa, que foi, né, cooptado pela indústria cultural e acabou virando cultura popular, né, cultura industrializada. A mesma coisa nós temos com uma série de outras manifestações. Tudo que é popular é inevitavelmente resultado dessa indústria?
Olha, eu acredito que não. Hoje, gente, hoje, né, no pé que nós estamos, que as nossas sociedades estão, em relação à influência da cultura de massa, fica bastante difícil a gente identificar algo que seja popularmente puro, né? Mas eu acredito que ainda seja possível, sim, surgirem algumas manifestações e essas manifestações serem, como eu disse, puras, né? Surgirem dentro do povo, por uma necessidade do povo, uma manifestação realmente popular, entende? Só que a cultura de massa já está tão imbricada no dia a dia aí dos indivíduos, das sociedades, que está cada vez mais difícil disso acontecer. Agora, vejam assim, gente, ela só vai se transformar em cultura de massa se ela for cotada pela cultura, pela indústria cultural, entendeu? Do contrário, ela continua sendo cultura popular. Isso. É exatamente isso, Leandro. Nós temos, assim, pouquíssimas manifestações. E as poucas manifestações que vão surgindo, elas logo vão sendo cooptadas. Por quê? Porque nós temos que entender que a indústria cultural está dentro da lógica capitalista. Lembre-se, né? Ela vem para servir a lógica capitalista. Então, se ela percebe em uma manifestação popular que há a possibilidade de massificar e que vai fazer sucesso, sucesso no sentido de massificação, ela vai cotar. Tá? Não tenham dúvida que ela vai cotar. Então vejam, por exemplo, a famosa festa de Parintins. Né? A festa lá de Parintins surgiu, é uma cultura popular, é uma cultura que nasceu lá dentro daquela sociedade e que se popularizou dentro daquela sociedade, naturalmente dentro daquela sociedade. Quando a indústria cultural se apercebeu disso, do sucesso que podia fazer, ela vai e começa a cotar. Entende? Então, a festa de Parintins, ela não tem o mesmo sucesso, né? Ela não é tão forte em como o carnaval se transformou, até porque o carnaval, né, é bem mais antigo, tem aí séculos de história, de manifestações dentro da sociedade, mas hoje já dá para se dizer que ela é uma festa massificada. E por ser uma festa massificada, muitos que originalmente faziam parte da festa e que gostavam dessa manifestação se afastaram. Entende? Então, é a indústria cultural intervindo e transformando. O futebol. O futebol é uma manifestação popular, mas uma manifestação popular que foi altamente massificada. Então, é exatamente isso, tá, Leandro? Não tem mais muito assim como a gente encontrar culturas populares. Então, eu escuto, às vezes, muita gente, e entre eles muitos historiadores, que defendem essas manifestações musicais que estão surgindo agora, dizendo, olha, gente, é a cultura do povo isso daí. É o Morro do Rio de Janeiro, por exemplo, né, se manifestando, é o morro gritando, né, seja por socorro ou seja por que for. Ora, a cultura ela pode ter surgido enquanto uma manifestação popular lá, mas assim que a indústria se apercebeu, o funk, por exemplo, né, manifestações assim, que já tinha acontecido antes com o samba, são manifestações que foram, então, englobadas e que viram uma coisa maluca, né, de massificação. A exemplo aí de algumas coisas que nós temos agora, como, por exemplo, o grande hit do momento, né, que tiro foi esse. Então, que nada mais é do que uma cultura altamente massificada, padronizada, e que é largada, que é jogada para a população como se fosse o quê? Cultura popular. Esse é o discurso que se usa. Ah, mas é cultura popular. Nasceu lá, no seio, né? Entre a população e tal. Mas da forma que está sendo trabalhada, ela já foi totalmente desvirtuada, já é indústria cultural.
Muito bem, deixa eu ver aqui ainda do Leandro. Parece um processo inevitável. Por exemplo, o movimento tradicionalista gaúcho procura rechaçar sua massificação, mas paradoxalmente precisa dos meios de comunicação para ser divulgado. Exatamente isso, Leandro. Nós temos que entender assim que o entretenimento, ele também, a pessoa, né, ela precisa sobreviver disso. E a indústria, ela é muito seletiva. Ela deixa uma parcela, às vezes, né, de fora, se você não concordar com aquilo que está sendo posto, né? Então, eu tenho lá toda uma manifestação gaúcha que é bem popular, muito bem lembrado, Leandro, porque, assim, é uma manifestação popular, ainda muito rica popularmente falando, mas que já tem todo um processo aí de massificação, e um bom exemplo disso é um cantor chamado Michel Teló, né, que saiu massificando aí toda essa cultura popular, e aí muita gente diz assim, mas o Michel Teló fez com que a cultura gaúcha fosse conhecida no mundo inteiro, só que o que ele está difundindo não é aquela cultura da música gaúcha, de raiz e tal. É outra coisa, já é algo massificado e feito dentro dos padrões que a indústria cultural exige. Entende? Então, é exatamente isso, Leandro, excelente exemplo. Deixa eu ver, Andressa. A Páscoa, Natal, Ano Novo também se tornaram uma cultura de massa, haja visto que nessas festividades tudo gira em torno do comércio? Sim, Andressa. A gente não coloca eles, né, digamos que do mesmo balaio aí das canções, dos filmes, do cinema, mas também foram massificados, também foram cooptados por uma indústria cultural, visando o quê? Visando o comércio, visando o lucro, né? Então é a mesma coisa. Tanto que, por exemplo, as religiões, aquelas religiões que trabalham, né, em cima do Natal, que trabalham em cima da Páscoa, a religião católica, por exemplo, ela está sempre tentando retomar a questão da origem do sentido, né, do Natal para o católico, da Páscoa para o católico, né? Não é o Papai Noel, não é a venda de ovos, né? Não é o chocolate, não é o presente que você compra. Tá? Isso tudo foi massificado, o mesmo caso com o Dia das Mães, né? E assim por diante. Sim, Amanda, existem as chamadas culturas passageiras, né? São manifestações, na verdade, culturais que são passageiras. E isso é feito intencionalmente. Gente, dentro do capitalismo, para que haja a lógica do comércio, tudo tem que ser supérfluo. Nós vivemos dentro do que se chama de uma modernidade líquida, vocês já devem ter ouvido falar. No sociólogo chamado Bauman, que trabalha com esse conceito de modernidade líquida, onde nós estamos numa sociedade fluida, e isso assim, com sensações, manifestações fluidas, e isso se deve a essa questão do capitalismo. Então, eu preciso que uma manifestação cultural, como uma música, por exemplo, ela faça sucesso por pouco tempo, porque em seguida eu preciso lançar outra, e quando eu digo eu, não é o cantor, e sim toda a indústria cultural, porque eu preciso vender. Porque senão as pessoas vão ficar infinitamente tocando, ouvindo aquela música, compartilhando aquela música, e eu não vou ter, então, essa roda, que é uma roda extremamente importante para a lógica comercial. Então, esse passageiro, Amanda, ele é intencional. Tá? Não é porque é ruim. É assim, que tiro foi esse? Daqui uns dias ninguém mais aguenta ouvir essa música, porque essa música... Gente, quantas palavras? Esse dia eu me dei o trabalho de escutar essa música. E estavam falando e tal, do carnaval, beriri bororó. Eu falei, eu vou escutar essa bendita dessa música, né? Fui escutar a música. Gente, eu não sei se tem 10 palavras na música. É uma repetição.
que também é uma lógica da massificação, que é a questão da repetição. Então, não é porque assim, daqui uns dias ninguém mais aguenta ela. Ela é grudenta, ela é muito fácil, daqui uns dias ninguém mais vai aguentar. Mas isso é intencional. Tá? Não é assim porque é ruim, viu? Era ruim e acabou. Não, isso é intencional. Essa questão passageira. Sim, sim, Natasha. Nós temos, sim, uma estereotipação, palavra comprida, né? Da cultura. Não tenham dúvida. Nós criamos modelos, né? Nós criamos estereótipos. Nós, que eu digo, a indústria cultural, e nós vamos seguindo esses estereótipos. Nós vamos, e até o livro de vocês trabalha isso, nessa questão da padronização, nós vamos nos moldando a isso, 6 meses depois cria-se outro, e nós vamos transformando, entende? Nós vamos vivendo de acordo com aquilo que nos é repassado. O nosso pensar, o nosso agir, cada vez mais está sendo moldado. Cada vez mais a indústria de massa tem nos imposto estereótipos, tá? Então, sim, existem, eles estão aí e cada vez mais presentes, cada vez mais fortes, ok? Bom, seguindo então, vamos começar a falar, e assim, a hora que vocês quiserem, podem colocar as colocações aí de vocês. Nós vamos começar a falar, então, da canção, tá? Canção, gente, é a junção de música e letra, tá? Por isso que eu estou aqui trabalhando com o termo canção. Então, eu estou falando tanto da melodia, que é extremamente importante, e existe uma discussão, inclusive, sobre a importância da melodia lá no livro didático de vocês, uma discussão que os autores fazem, dando até um exemplo lá, né, de uma canção, na verdade eles colocam a letra lá, né, e falam da importância da canção, para que você dê sentido, então, à letra, né. Letra sem música, ela não tem nenhum tipo de relação com o ritmo, com aquilo que nos chama a atenção. É um poema. As letras são poemas. Esses poemas são musicados. E quando musicados, eles se transformam em canções. E passam a chamar a atenção dos indivíduos muito mais do que quando só letra. Então, todo esse processo musical, a questão da melodia, né, o ritmo que se dá, ele chama a atenção. E isso é extremamente importante para nós, enquanto professores, porque nós podemos utilizar isso na sala de aula. Quando nós vamos com uma música para a sala de aula, nós podemos chamar a atenção do aluno mais com todo o conjunto que é a canção do que só com a letra dessa música. É comum os professores levarem, às vezes a letra da música para a sala, né? E esquecerem que toda a música composta para essa letra, toda a melodia envolvida nessa letra também faz parte da história, também dá um sentido para essa letra, então. Por isso que nós trabalhamos com o conceito de canção. Então, as canções, elas são muito ricas e elas são muito importantes para nós historiadores, porque elas podem e devem ser utilizadas como fonte para a construção do conhecimento histórico. Então, eu posso pegar uma música, analisar essa música e produzir conhecimento histórico em cima dela. Ou, como eu já falei, levar essa música para a sala de aula, claro, já tendo feito um pré-estudo sobre ela, e com ela produzir conhecimento histórico com os meus alunos.
ou então eu posso levá-la enquanto apoio didático para trabalhar determinado tema. Então, nós temos aí uma série de músicas de determinados contextos que nos ajudam a fazer uma discussão, às vezes a chamar mais a atenção do aluno para determinado assunto. Tá? Então, com isso, eu estou usando enquanto um apoio didático na sala de aula. Tem até uma parte do livro didático onde os autores dizem assim que esse é um uso um pouco mais pobre das canções. Né? Eles não estão com isso desmerecendo esse tipo de uso, não é nesse sentido. Mas assim, no sentido de que você pode ir além, você pode utilizar a canção também para você produzir o conhecimento histórico. Então, nós podemos, por exemplo, em cima de uma canção, produzir um artigo, produzir aí TCCs para cursos, fazer estudos, fazer análises, né, dar sentido para determinados assuntos que nós vamos estudar, entende? Usar não como fonte única, mas como uma fonte para a produção do conhecimento histórico. Então, tem uma série aí de coisas que nós podemos trabalhar em cima de canções. Vocês sabem que, no caso do Brasil, vocês já devem ter lido, um dos momentos mais promissores para o professor de história trabalhar com canções é quando se trabalha o regime militar, né? Então, assim, os 20 anos do regime militar foram muito ricos em relação à produção de músicas de protesto. Essas músicas de protesto podem ser trabalhadas em sala de aula ou enquanto fontes para se entender, então, um determinado contexto dentro desses 20 anos, então, né, de contexto do regime militar. Então, é um tem outros, né? Tem outros momentos aí que nós podemos trabalhar e o momento de agora, né? A gente tem muita coisa aí que pode ser trabalhada, que vocês podem pesquisar e que vocês podem dar uma olhada. E se vocês forem na internet e digitarem lá músicas para serem trabalhadas em aula de história, vocês vão ver a infinidade de opções que aparecem, de sugestões que tem lá para vocês. O mesmo com filmes, né? Tem muitas e muitas sugestões do que a gente pode trabalhar a música e com o que essa música pode ser trabalhada. Então, vocês podem sempre estar fazendo aí essas buscas. Nós temos hoje em dia uma ferramenta riquíssima, né, para nos ajudar enquanto professores, que é a internet. E nós precisamos usar essa ferramenta para enriquecer as nossas aulas, porque os nossos alunos também têm acesso a essa ferramenta e eles usam ela para adquirir, para ter acesso à informação. Então, a informação pura e simplesmente levada para a sala hoje já não gera mais curiosidade, já não gera mais comoção no nosso aluno. Nós precisamos ir além dessa informação, que ele, assim como você, tem acesso. E que muitas vezes eles têm muito mais tempo, muito mais possibilidade de acesso a essas informações do que nós. Às vezes eles estão mais bem informados em relação a algumas questões do que nós, por uma questão de tempo, por uma questão de interesse, por uma questão de acesso à tecnologia. Lembrem-se, nós estamos falando dos nativos digitais. E esses nativos digitais estão na maior parte do tempo conectados. Então, essa possibilidade deles em relação à conexão faz com que eles sempre estejam informados. Claro que essa informação é seletiva, né, gente? Eles vão em busca daquilo que lhes interessa, né? Então, cabe a nós fazer esse direcionamento, então, da possibilidade do uso dessa tecnologia para direcionar eles aí para a produção do conhecimento histórico, ok? Bom, então vejam, gente, os meios de comunicação de massa, eles são multimídias. Né? Então, eu tenho lá a possibilidade do som através do rádio. Eu tenho a possibilidade da divulgação em massa da escrita
através dos meios impressos, que são os jornais e as revistas. Eu tenho a possibilidade da divulgação das imagens em movimento, seja através do cinema ou seja através da televisão. E eu tenho, como eu já falei para vocês, o grande e-mail que engloba tudo isso, que é a internet, que é o multimídia, o ápice, o suprassumo dessa possibilidade de multimídias. Então, esses meios de comunicação de massa, eles fazem com que a nossa sociedade tenha a alternativa de ir além da comunicação direta, além da comunicação síncrona. Então, eu não preciso mais estar no mesmo tempo, no mesmo espaço com o receptor. Emissor e receptores não precisam mais ocupar o mesmo tempo e o mesmo espaço para poderem se comunicar. Isso é bastante rico, e isso é o que chama bastante a atenção dos nossos alunos, que, como eu disse para vocês, são os nativos digitais e já têm familiaridade, eu diria que mais familiaridade, eles estão habituados já dentro desse contexto das chamadas multimídias. Então, é extremamente importante que nós também, enquanto professores, nos adaptemos a isso. Lembra que eu falei para vocês que nós temos os nativos digitais e temos os imigrantes digitais. Os nativos digitais são essas duas últimas gerações, três últimas gerações, porque agora nós já temos a última também, que são os mais novinhos, que é a geração alfa. São essas três últimas gerações que já nasceram dentro desse mundo conectado, que já nasceram no final da década de 80, a partir do final da década de 80, a segunda metade para alguns analistas, alguns cientistas, mas principalmente década de 90, início do século 21, que quando eles se tornaram adolescentes e jovens, a internet já estava muito presente, já fazia parte do dia a dia desses adolescentes, desses jovens ou das crianças agora, entende? Então, eles, enquanto nativos digitais, têm muita facilidade em relação a isso. De outro lado, nós temos os imigrantes digitais, ou seja, nasceram antes, mas estamos aqui, Eu sou uma imigrante digital. Eu nasci antes disso. Eu nasci num momento onde a internet já tinha surgido, porque se vocês já estudaram a história da internet, vocês sabem que a internet surgiu lá na década de 60. Então, a internet já tinha surgido, mas ela era muito restrita, ela não era popularizada ainda. Então, quando eu me tornei adolescente, por exemplo, e entrei na minha juventude, computadores eu já via. Eu já trabalhei, bastante cedo eu já trabalhei com computador, mas a internet não. A internet é de gerações que vieram depois de mim. Então, eu sou uma imigrante digital. Só que os imigrantes digitais podem virar sábios digitais. Então, nós temos três tipos de indivíduos agora na sociedade. Nós temos os nativos digitais, que já nasceram, não tem dificuldade alguma. Nós temos os imigrantes digitais, e nós temos os sábios digitais, que são aqueles imigrantes que se adaptaram e se adaptaram bem a essa tecnologia. Então, eu, por exemplo, me considero uma sábia digital. Eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a lidar e a colocar, a imbuir a minha vida, o meu dia a dia com toda essa tecnologia. Nós, enquanto professores, precisamos fazer isso, gente. Nós não precisamos estar conectados 24 horas, nós não precisamos estar com essa tecnologia tão presente no nosso dia a dia como um nativo digital. Isso vai muito das necessidades, dos gostos que nós temos, mas nós precisamos sim aprender e nos adaptar a essa tecnologia cada vez mais presente dentro da sociedade.
cada vez mais presente aí dentro do dia a dia dos nossos alunos, porque senão nós vamos ser desconsiderados por eles, nós não vamos ser respeitados e aquilo, o conteúdo que nós trabalhamos não vai ser respeitado. E nós só vamos ter sucesso enquanto professores se nós e o conteúdo que nós precisamos trabalhar for aceito, né, for respeitado pelo nosso aluno, ok? Isso, Rosineide, exatamente. Na Guerra Fria, com o propósito de como se perdiam, né, muitas informações, então houve a necessidade de se criar algo onde houvesse uma centralização das informações, mas, né, alguns brincam que é uma centralização descentralizada, né, porque você trabalha em forma de teia, onde na teia você tem vários nós, e esses vários nós, então, são aí os centros das informações, ok? Muito bem. Então, o que nós temos aí hoje dentro do processo de ensino-aprendizagem? Nós temos a chamada linguagem verbal e nós temos a chamada linguagens alternativas, tá? A linguagem verbal, vocês já estudaram isso lá no ensino fundamental, no ensino médio, lembrem lá, linguagem verbal, linguagem não verbal, tá? Então, a linguagem verbal é a fala, é a escrita, né? Então, com isso eu tenho a linguagem verbal. A linguagem não verbal são todos os outros signos. Fala e escrita também são signos, tá? As letrinhas são signos que formam palavras, que formam fonemas. Mas, além deles, nós temos outros signos e esses signos também nos comunicam. Então, nós falamos disso na aula passada, né? Várias imagens que podem nos contar algo, que se nós conhecermos a sua simbologia, se nós soubermos o que significa, então elas nos comunicam, elas nos contam algo, com símbolos os mais diversos aí dentro das sociedades. Então, isso seria a linguagem não verbal, tá? Nós temos também, dentro do processo de ensino e aprendizagem, a possibilidade de utilizar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal dentro daquilo que se chama de linguagens alternativa. Tá? Então, o que seria essa linguagem alternativa? É nós sairmos daquela aula mais factual, daquela aula onde eu uso mais a linguagem verbal, onde eu mais converso com o aluno, ou onde eu mais passo texto para o aluno, para uma linguagem alternativa, usando, aqui no nosso caso, nós estamos fazendo agora a discussão, a análise das canções e das imagens em movimento, dos vídeos, do cinema, Mas eu posso usar vários outros meios, posso levar para a sala de aula, posso induzir o meu aluno a utilizar para que ele adquira conhecimento, para que ele produza conhecimento histórico. Então, essas linguagens alternativas, elas já são discutidas há bastante tempo dentro da história, dentro de todo o processo de discussão aí da educação, mas elas se tornaram mais possíveis e mais ricas a partir do momento que nós tivemos os meios de comunicação de massa, essa possibilidade da utilização de multimídias dentro do processo de ensino-aprendizagem. Quando eu utilizo essas linguagens alternativas, eu tenho alunos mais participativos. Por quê? Quando vocês forem professores, gente, quem já for, já deve ter feito, já deve ter percebido, já deve ter utilizado, já deve ter percebido. Se você já é professor e não utilizou ainda, faça um teste. Quando vocês forem para o estágio, quando vocês forem para a prática de sala de aula, façam o teste. O aluno, ele é mais receptivo ao aprendizado com as chamadas linguagens alternativas. Por quê? Porque ele se percebe
participante do processo. Porque, geralmente, através dessas linguagens alternativas, eu induzo o meu aluno a participar. E quando ele faz isso, ele se percebe enquanto sujeito da história. Né? Sujeito, gente, é aquele indivíduo que faz a ação, que comete a ação. Então, a partir do momento que o aluno se percebe enquanto sujeito, ele vai aceitar a temática ou o assunto que vocês vão trabalhar, ele vai aceitar a metodologia, ele vai se aproximar mais da temática, porque ele vai ajudar a produzir aquela aula. Tá? Então, utilizem dessas metodologias alternativas que vocês vão ver que vocês vão ter mais sucesso, né, nas aulas aí de vocês. Consequentemente, nós vamos ter também alunos que vão se tornar pessoas mais maduras, pessoas mais críticas, pessoas mais tolerantes, né, que é o que o mundo está precisando tanto, de pessoas mais tolerantes. Por quê? Porque esses alunos passaram por todo um processo de conhecimento onde eles viram sentido, onde eles estudaram a história e entenderam a história. Onde, quando eles estudaram o regime militar, eles entenderam o que aconteceu durante o regime militar. Quais foram as características do regime e as consequências desse regime. Por que ele surgiu? Como que ele surgiu? Por que se faz essa ligação de agora com o regime militar? Entende? Então, e quando o aluno aprende tudo isso, mais para frente, ele vai conseguir analisar acontecimentos, características de determinados contextos com mais maturidade. Ele vai ser mais crítico, ele vai perceber com mais facilidade se ele está sendo manipulado. Então, assim, nós, enquanto professores de história, mas não enquanto professores de história, todos os professores têm esse papel. Não é o papel de manipular o aluno, como muitos acusam, né, de que os professores manipulam o aluno. É o papel de levar o aluno a perceber que ele pode ser manipulado, né, e que ele deve perceber quando está sendo manipulado. Há uma grande diferença entre manipular e mostrar que você pode ser manipulado. E também a questão da tolerância, né? Porque, assim, se eu conheço a história dos negros, se eu conheço a história das mulheres, se eu conheço a história do processo imigratório, se eu conheço a história mundial econômica, se eu conheço as crises, se eu conheço os processos de guerra, se eu conheço os processos de intervenções, de ditaduras, é claro que eu vou me tornar uma pessoa mais com sensações melhores sobre negros, mulheres, as minorias de uma forma geral, sobre a questão do perigo das guerras. Então, é extremamente importante que a gente use, veja como isso como isso é grande, que eu, enquanto professor, consiga repassar o meu conteúdo com sucesso para que eu tenha essas consequências aqui, de alunos não só mais interessados ali na minha aula, mas e depois, sujeitos maduros, críticos, tolerantes. Então, isso vão ser consequências, na verdade. Nossa, professora, mas isso usando canções? Isso usando filmes nas minhas aulas? Usando canções, filmes, publicidade e vários outros argumentos aí que são utilizados dentro dessas linguagens alternativas, ok? Outra questão extremamente importante é que com isso eu vou ter alunos, vou criar nos meus alunos a consciência histórica. O que é a consciência histórica? Lembram? A representação que o indivíduo tem do seu papel dentro da história. Ou seja, eu preciso me perceber como sujeito da história. Eu preciso ter, enquanto representação, que todos são sujeitos da história.
Representação social, gente, é a forma como os indivíduos se enxergam, se percebem, percebem a sociedade. Entende? Então, eu preciso ter essa consciência histórica para eu ver sentido em estudar a história. Para eu ver sentido em estudar lá o período do Getúlio Vargas. A gente ouve muito dos alunos, gente. Meu Deus, professora, eu nem tinha nascido ainda. 1930, mas isso faz muito tempo, nem meu pai tinha nascido. Em alguns deles, os mais novinhos, né, nem o avô, ou o avô estava nascendo, despontando naquele momento. E a senhora quer que eu saiba o que aconteceu lá naquele momento? Entende? Porque quando alguém faz esse tipo de comentário, é porque esse indivíduo não tem a chamada consciência histórica. Ele não percebe a importância de se entender a história, porque todos fazem parte desse crescimento, dessa formação da história. Então, essa consciência histórica, ela tem que ser inerente ao ser humano. Ou seja, ele tem que se perceber participante da história. Ele tem que se perceber enquanto indivíduo que faz a história acontecer. Por isso que se questiona muito a forma como se trabalhava e que em alguns momentos, em alguns lugares, ainda se trabalha a história. Que é aquela história onde se coloca alguns indivíduos importantes, alguns grupos, algumas classes, e não todos. Onde muitos e muitas classes são marginalizadas, ficam à margem dessa história. Quando eu faço isso, eu estou mostrando ao meu aluno que nem todos são importantes dentro da história, sendo que é o contrário. Todos são, todos fazem parte, todos estão lá, mesmo que seu nome não tenha ficado gravado em um livro, mas todos fizeram parte dessa história, de alguma forma, todos tiveram um papel dessa história, tá? Todos são a asinha da borboleta, todos juntos formam aí o movimento e a força aí da asa da borboleta na construção, na trajetória histórica. Essa consciência histórica, então, ela articula passado, presente e futuro. Então, isso que eu falei para vocês, a importância de se entender o passado para se trabalhar com o presente de forma madura, para se ter um futuro aí que seja um futuro promissor, que seja um futuro bom, e não um futuro de tragédias aí, que seja um futuro bom para todos. Nós não precisamos concordar, gente, em absolutamente tudo, mas nós temos aí dentro da nossa sociedade hoje muitos movimentos extremamente intolerantes, extremamente perigosos e que não à toa estão sendo relacionados a movimentos como o nazismo, por exemplo, como o fascismo, Então, as pessoas que participam desse tipo de movimento, ou elas não conhecem o que isso tudo já significou na história das humanidades, ou conhecem, e aí é uma questão de índole mesmo, querem fazer parte do movimento. Mas muitos não conhecem, muitos que apoiam, principalmente aí no Facebook, no Twitter da vida, não conhecem, não sabem exatamente o que estão apoiando. Então, se tivessem tido uma boa aula de história, provavelmente não estavam apoiando. Só uma conceituação aí para vocês de consciência histórica, vocês já tiveram comigo, já tiveram em outras disciplinas, isso daqui é só uma lembrança, tá? Uma conceituação clássica do Riesling, que se entende por consciência histórica a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo. Gente, eu acho que resume tudo que nós falamos aqui.
Então, é uma ótima conceituação e a gente consegue, então, entender a importância dessa formação da consciência histórica que todos deveriam ter, como foi dito antes, né, deveria ser inerente ao ser humano, mas a importância disso para todos, para os indivíduos de uma forma geral. Né? E cabe a nós, professores de história, então, trabalhar com isso. Esse trecho, essa citação, eu não tirei diretamente de uma obra do Hensing, eu tirei do texto obrigatório de vocês para essa unidade, que é o texto da Kátia Regina Butt, que chama Registro e Representação do Cotidiano, a Música Popular na Aula de História. Então, ela fez uma introdução, ela faz uma análise da música popular na aula de História, e antes ela faz uma introdução da importância, então, das linguagens alternativas, da questão de se trabalhar a consciência histórica, da importância das canções em relação às linguagens alternativas, em relação à formação da consciência histórica dos alunos. Quem ainda não leu o texto, façam a leitura. É um texto muito legal. O texto, que não é obrigatório, o texto complementar, também é um texto excelente, mas como eu já disse para vocês, aquilo que eu coloco lá como obrigatório vai ser cobrado na prova, e o que eu coloco como complementar não vai ser cobrado na prova. Não significa que um seja melhor que o outro, tá? É só que eu queria enfatizar um pouco mais aí com vocês a questão das canções, porque o nosso livro, ele trabalha pouco isso, tanto canções quanto cinema, mas as canções trabalham menos, então é só uma questão de trabalhar um pouco mais, fazer uma discussão, uma análise um pouco mais profunda em relação às canções. É um texto muito fácil de ler, vocês não vão ter dificuldade, mas aparecendo qualquer dúvida ali na hora de fazer a leitura, postem no fórum, que nós vamos atender vocês lá no fórum, né? Tem eu que respondo vocês, tem os tutores que respondem vocês, e nós temos agora, na disciplina, uma monitora, que é uma aluna que já está numa turma mais avançada, que já passou por oficina 3, que teve uma excelente nota, por isso que foi considerada monitora, foi, selecionada para ser monitora, que teve uma excelente participação e que também vai ter acesso aos questionamentos de vocês lá no fórum e que pode responder a esses questionamentos porque tem maturidade suficiente, uma vez que fez a disciplina e fez muito bem. Tá? Então, não sei se está aqui hoje assistindo a web, a Rosimari está assistindo a web? Mas vocês vão perceber aí ela também, além dos tutores, circulando pela plataforma. Se vocês tiverem alguma postagem aí respondida por ela, não estranhem, tá? É a Rosemary Pontes, ou Portes, agora não me recordo bem, mas ela é monitora da disciplina, ok? Mais para frente, vocês também já podem ir se candidatando aí para monitorias. Bom, então vamos falar agora especificamente, vamos fazer uma análise rápida sobre canções e depois sobre cinema. Essa introdução que nós fizemos, ela é extremamente importante até para a gente poder fazer essa discussão, tá, gente? Então, agora sobre canções. Então, como eu já disse para vocês, gente, canções é a junção da letra e da música. Então, isso nós vamos tratar como canções. Canções, pelos historiadores, são tidas como testemunho das representações de determinado contexto. Então, é a mesma coisa que nós já falamos lá da publicidade. É a mesma coisa que nós já falamos da literatura, tá? Das matérias jornalísticas, seja de jornais, seja de revistas. Quando nós trabalhamos com uma canção, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando entender as representações que a sociedade ou um determinado grupo da sociedade tinha dentro de um determinado contexto. Então, quando eu pego, por exemplo, Cálice, do Chico Buarque, eu tenho que entender Cálice
dentro de um contexto. Então, quando eu leio isso daqui, tá? E quando eu escuto lá, Pai, afasta de mim esse cálice, e num determinado momento fala de vinho, de tinto e de sangue, o que eu vou achar, eu que não tenho conhecimento, num primeiro momento? Bom, primeiro, eu vou entender que é um cálice de igreja. Tá? É um cálice lá da igreja católica, onde vai o vinho, lá da hora da consagração, que o padre utiliza lá. Nesse sentido, a música pode parecer até confusa no primeiro momento. Se eu começar a entender o contexto, tá? O que eu vou começar a perceber? Que, na verdade, o cálice é um cálice do verbo calar. E que ele fez toda uma tramóia ali para conseguir ter a música aprovada pela censura. Censura, professora, quando? Dentro do regime militar. Nossa, mas censura de música? Sim, censura de música. Porque a música também podia ser utilizada para passar uma mensagem de protesto em relação àquilo que estava posto no momento, a ordem estabelecida, que era a ordem do regime militar. Entende? Então, eu tenho que entender esse contexto. Eu tenho que fazer uma análise do momento que a música foi escrita. Eu tenho que ir atrás e saber quem escreveu essa música. Mais importante do que quem cantou é quem compôs. Por quê? Ou assim, pode ser um, pode ser dois, pode ser vários. Né? Por quê? Porque esse compositor, na verdade, é que está colocando o seu pensar, a sua ideologia, o seu imaginário, as suas representações nessa música. E muito desse imaginário, muito dessas representações, também está no dia a dia dos demais indivíduos. Então, eu consigo entender o que acontece, ou o que aconteceu, em partes, através de uma canção. Então, o que eu preciso analisar numa canção? Em que contexto que ela foi composta? Tá? Tempo, principalmente tempo. Que momento foi isso? Foi lá em 1000. Agora eu não me recordo, gente, de que ano que é Cálice, tá? Mas foi lá durante o regime militar. Em que momento foi? Foi no contexto do regime militar. Então eu começo já a entender o propósito da música. Por quem que ela foi composta? Ela foi composta pelo Chico Buarque. Quem é o Chico Buarque? O Chico Buarque é um excelente cantor de extremo bom gosto, que tem várias e várias outras músicas aí. Eu poderia responder assim. Dizer assim, não. Chico Buarque é um compositor de várias músicas, entre elas músicas de protesto, dentro de um determinado contexto de ordem estabelecida, né, de protesto à ordem estabelecida, que era a ordem do regime militar. Mas ele fez sucesso, ele tem alguma importância dentro da história, dentro desse sentido? Ora, ele foi preso, ele se exilou, ele foi proibido de voltar, de retornar ao Brasil, entende? Então, ele, enquanto compositor, precisa ser, sim, analisado, porque se entende muito estudando o indivíduo. Nesse caso, estudar o indivíduo é importante, tá? 73, isso, 1973, perfeito, Andressa. Então vejam que é, né, no grosso ali do regime militar. 1973 dentro do contexto do AI-5, né? Então aquele momento mais fervoroso assim de censura. Então, por quem, tá? Porque
Então, assim, nesse caso, é uma música de protesto, né? Ele fez a música enquanto protesto. Ela era uma música para ser comercializada, sim, né? É um cantor que vivia disso, que vive disso. Então, é uma música para ser comercializada, mas que tem como foco central uma música de protesto. Que tipo de música que ela é? Que estilo que ela tem? É uma sertaneja? É um samba? É um MPB? É um rock? É um rap? É bossa nova? Que tipo de música é? Isso também é importante porque alguns estilos eles são mais voltados a tentar entender as representações do que outros, né? Então, assim, a gente sabe que o samba, por exemplo, samba, já disse para vocês, é manifestação, nasceu enquanto canção de manifestação popular, né, no morro, contando as agruras, mas também, por outro lado, a vida alegre, né, uma característica alegre dos indivíduos do morro, de se reunir, de fazer uma festa, uma feijoada, de fazer um batuque. Então, isso tudo foi dando origem a um ritmo que na verdade, foi popularizando, né? Um ritmo, e esse ritmo, então, conta também uma história. É um MPB, que é o caso aqui do Cálice do Chico Buarque, é um rock, que é uma coisa assim mais pesada, que alguns chamam até que conforme o ritmo é do rock mais agressiva, é um rap que também é considerado por muitos música de protesto, que conta uma história, pode ver, eles fico, conta uma história. É bossa nova, que por muitos foi chamada de aguinha com açúcar, né? Que era um estilo mais de falar do cotidiano, do dia a dia, das cidades, né? Então, por exemplo, Garota de Ipanema, né? Entre outras, assim, músicas belíssimas, lindas, né? Mas que tem uma característica, né? Então, assim, vários outros estilos, né? Que vocês podem aí perceber. Então, é importante descobrir isso? É importante vocês analisarem isso. O que vocês têm que considerar também, que é extremamente importante, que a música é um instrumento de remuneração de pessoas e de grupos. Então, também não se esqueçam disso. Né? Então, uma música pode fazer muito sucesso, dependendo dos grupos a quem ela serve ou contesta, tá? Porque a música, quando eu digo de remuneração, gente, não é só do compositor, da pessoa que vai interpretar a música, que vai gravar. Existem grupos que grupos, seja de gravadoras, né, grupos que auxiliam, que trabalham junto com os cantores, com os compositores, o mais diversificado tipo de pessoas, eles se servem e têm o seu ganha-pão em cima, né, de uma música, em cima de um estilo aí musical. Então, isso também deve ser considerado, isso também é extremamente importante de se pensar. Tá? A questão de, às vezes, por que alguns cantores, às vezes, mudam o seu estilo, né? Pulam de um estilo para outro, ou seja, eles não são muito fiéis, né? Porque eles vão mais ou menos na onda, no ritmo daquilo que eles perceberam que está dentro da chamada indústria cultural, né? Então, por exemplo, o Roberto Carlos é um exemplo. O Roberto Carlos, se vocês perceberem, ele mudou o estilo. Se prestarem bastante atenção nas músicas iniciais dele com o agora, ele mudou o seu estilo. Ele foi adaptando, não mudando 100%, ele não radicalizou, não fez uma revolução, né? Não virou de pernas para o ar aquilo que ele costumava, o estilo que ele tinha, mas ele mudou. Né? Percebam que ele gradativamente foi mudando e foi se adaptando para se manter o quê? Para se manter o rei. Se ele tivesse ficado no estilo puro dele, ele não seria aquilo que a mídia chama de rei, que é a mídia, né, que batizou ele de rei e que apregou que ele é o rei. Isso não é exatamente popular,
ok? Então, gente, essa análise é que eu quero que vocês façam lá na atividade de vocês. Então, na atividade da unidade 4, que é a nossa atividade 3, vocês vão... Deixa eu só achar aqui. Aqui. Vocês vão acessar um link que eu deixei ali para vocês. Vocês vão ler e ouvir, tá? Não só leiam a letra. Vocês já conhecem essa música, ela é muito popular ainda nos dias de hoje. Mas vocês vão ler e ouvir a música do Cazuza, Brasil, né? E depois, então, vocês vão responder 3 questõezinhas que eu já deixei ali para vocês. Então, para vocês fazerem análise dessa música, eu já dei o norte para vocês, ok? Então, primeiro, que temática de história pode ser trabalhada utilizando essa música? Então, gente, tem uma temática certa? Então, não tem uma temática certa. Então, não fiquem se preocupando e dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não descubro, eu não sei qual é a temática. Não tem uma temática certa. Façam de conta que vocês são um professor e que vocês vão trabalhar essa música, eles têm um tema X lá e vocês acham que case com essa música. Vocês agora só vão fazer o inverso. Vocês vão dizer, então, ó, essa música daria para trabalhar tal temática, tá? Nós só não vamos considerar se for uma coisa muito fora, né? Estou pedindo aqui para vocês, façam aí, falem um pouco, vocês podem falar, vocês podem colocar lá, façam uma salada e nessa salada vocês podem usar, pode ser de chuchu, pode ser de abobrinha, pode ser de alface, pode ser de berinjela, pode ser de rabanete. Aí vocês vão lá e fazem uma salada e colocam maçã, tá? Tá muito fora, entende? São saladas diferentes. Mas se vocês não saírem dessa questão tema, a dica para não sair fora, é tema de história, tá? Não saindo fora, e entendendo o contexto, não saindo fora disso, vocês não vão errar essa primeira. É quase impossível errar essa primeira questão. Ok? E aí vem a importância de se estudar o contexto. Então, aqui, para começar a fazer o trabalho, vocês já precisam fazer a análise que eu coloquei aqui nesse slide. Tá? Vocês têm que analisar em que contexto que ela foi composta. Vocês já sabem que foi pelo Cazuza. Então, vocês vão fazer uma leitura rápida sobre o Cazuza, vocês vão ver que ele era extremamente contestador, então já entra a questão da contestação aí, né? Que estilo que ela tem, e aí vão tentar entender, ela faz uma crítica? Ela faz uma crítica. Que tipo de crítica? Tá? Quando ela diz assim, Brasil, mostra tua cara. O que ela está dizendo? Ela está começando a dizer que o Brasil que está retratado na música é um Brasil positivo? É um Brasil decente? É um Brasil legal? Ou não? Tá? Então, essa análise que vocês vão fazer da música, por isso que vocês têm que ouvir e ouvir mais uma vez. Mesmo que vocês já tenham ouvido uma centena de vezes na casa de vocês. Ouçam com esse ouvido agora. Leiam com essa percepção agora, tá? Tentando entender o que ele está criticando nessa música, ok? Para daí vocês começarem a responder. De que forma você trabalharia em sala? Então agora você já é um professor, você já escolheu uma música, escolheu uma temática. Então de que forma você trabalharia essa música? Descreva aqui de forma breve qual metodologia utilizaria para trabalhar essa música como apoio didático em sala de aula. Então, aqui você é um professor que vai usar ela como apoio. Você ainda não está usando ela como fonte para a produção do conhecimento histórico. Como apoio, que também é extremamente importante. Ou seja, aquele momento que você vai para a sala de aula e leva essa canção para a sala de aula. Como que você trabalharia ela com os teus alunos?
Sejam criativos. Ah, professora, não tem outro jeito. O único jeito seria eu colocar no multimídia, projetar a letra para eles acompanharem a música. Será? Fazer eles ouvirem uma vez, 2 vezes? Será que só assim? Vamos dar uma pensada aí se não teria outras formas de fazer essa música chegar nos nossos alunos. Você acha necessária a utilização de materiais complementares quando se trabalha com música em sala de aula? Se a sua resposta for positiva, aponte quais poderiam ser usados. Aqui também não tem uma resposta certa, tá, gente? Essa resposta depende do que vocês vão trabalhar aí nas questões anteriores, ok? Então, gente, não é uma atividade difícil, é uma atividade que dá para vocês fazerem tranquilamente, mas ainda assim, eu aconselho, eu peço para vocês, façam com tempo para receber o feedback. Os tutores fazem a correção e aí dão esse retorno para vocês, para que vocês possam, se necessário, fazer a correção para daí tirar, Se não conseguir tirar uma nota integral, mas uma nota perto aí da nota integral. A gente percebe, eu já estou aí há um bom tempo na IAD, seja trabalhando com vocês, seja trabalhando em outra instituição, e eu percebo que sempre que o aluno tem um retorno do professor antes, tem a possibilidade de um retorno antes de ser avaliado, esse aluno consegue uma avaliação melhor, já que nós precisamos responder tudo isso com uma avaliação. Mas mais do que no processo avaliativo, pense na questão da aprendizagem, tá? Em que momento, o que isso é importante para mim, para minha formação enquanto professor. Eu conheço excelentes professores, excelentes profissionais que passaram aí pela graduação inteira com 7,5, 8, 8,5. E conheço profissionais não tão bons que na graduação passaram com 9, 10. É uma regra? Não, não é uma regra. Não estou dizendo que quem tira nota alta não vai ser bom profissional e quem tira nota média vai ser um profissional ruim. Desculpa, um profissional bom. Agora, não se preocupem tanto em ter assim notas tão altas, tá? Se preocupe com a aprendizagem e aí a nota vem, a nota é reflexo, gente, a nota é reflexo da aprendizagem. É por isso que se usa ainda essa nota até hoje, Do contrário, já teria sido derrubada, porque ela acaba refletindo a aprendizagem de vocês, ok? Deixa eu ver só aqui o que temos aqui. Terezinha, o contexto em que ela foi composta, isso, você precisa entender o contexto em que essa música foi composta, tá? E o porquê que ela foi composta. Só que essa música do Cazuza, esse é um dos motivos de eu ter escolhido ela perpassa os tempos, né, gente? Perpassa. Então, hoje ela pode ser utilizada, ela foi composta num determinado contexto, tinha coisas acontecendo, mas eu tenho a impressão que o Cazuza, não só por aquilo que estava acontecendo, mas por tudo que já tinha acontecido, Cazuza era um cara muito inteligente, então ele tinha conhecimento da história, filho de professora, com bastante conhecimento, então a gente pode dizer que ela é uma música atemporal, pode sim, Terezinha, nós podemos dizer isso, nós podemos perfeitamente utilizá-la, e assim como outras músicas também, não é a única, mas assim como outras músicas também, mas tem algumas que são assim, que são bem específicas daquele momento, fazem uma crítica, que a gente percebe que estão ali para criticar aquele contexto, E Brasil é uma música, assim, de uma crítica mais, que eu poderia dizer, mais genérica, sabe? Mais ampla em relação aí ao que acontece, ao que aconteceu, ao que acontecia no momento e o que acontece hoje aí ainda hoje no Brasil. Ok? Então vocês podem, mas ainda assim vocês têm que entender o contexto, vocês têm que ir atrás de entender o contexto, tá? Não é porque ela é atemporal que vocês não vão procurar entender isso. Ok? Bom, gente,
De música era isso, tá? Vamos fazer uma discussão agora também sobre as imagens em movimento, que os nossos autores trabalham mais voltado para o cinema, né? Mas a gente vai fazer uma análise assim mais ampla, não só de cinema, mas sim de vídeos de uma forma geral, até porque hoje nós temos aí uma possibilidade muito, muito rica com o YouTube, com outros compartilhadores, né, de vídeo, mas o mais forte deles, o YouTube, onde nós temos aí acesso, a possibilidade de acesso a inúmeros vídeos, a inúmeros tipos de vídeos, e onde nós também podemos produzir e colocar. Veja o que eu fiz, né? O que eu faço com as webs. Eu capturo a tela do meu computador, eu edito depois, né? Faço uma edição muito rápida, e aí eu jogo lá no YouTube, né? Gravo numa extensão que o YouTube reconheça, que fique leve para chegar lá e disponibilizo lá para vocês. Então, é a possibilidade de eu usar uma ferramenta junto com vocês e vocês também. Né? Tanto que vocês vão, quem não tem ainda vai criar conta para a atividade final e vai disponibilizar lá o seu vídeo, ok? Então, em relação, gente, à atividade, mais algum questionamento que venha a ter, eu respondo no final da web, ou então coloquem no fórum que eu, né, ou os tutores, nós respondemos para vocês aí o mais breve possível. Quem entra primeiro, se eu entro antes do tutor responsável pelo polo, eu respondo. Se o tutor entra antes, ele responde, né? Em relação aos fóruns, gente, eu queria dar uma dica, assim, chamar a atenção de vocês. Eu recebi uma série de mensagens de última hora me fazendo perguntas de coisas que já estavam postas lá no fórum há tempo. Então, criem, gente, o hábito de ir para o fórum. Olhem as postagens que tem lá. O fórum é compartilhado com vocês justamente para que vocês olhem. Não é crime, não é pecado, né? Não é voyeurismo, vocês irem lá e olhar o que o colega perguntou e o que o professor respondeu. Isso está sendo compartilhado justamente para que todos tenham acesso. A ideia do fórum é a mesma daquela que no sistema presencial, quando o colega ergue a mão e faz uma pergunta. Todos escutam a resposta. Todos escutam a pergunta do colega, todos escutam a resposta. Né? Ninguém pede assim, tape o ouvido, não vá lá e não escute agora, porque é o colega que está fazendo a pergunta, é ele que tem o direito a ouvir a resposta. O mesmo acontece com o fórum. Então, eu estou dando um puxãozinho de orelha em vocês, mas é para que vocês se beneficiem disso. Porque, vejam, para nós entrar lá e responder 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não tem problema. De verdade mesmo, a gente não tem problema. É um professor formador, agora tem um monitor, tem um tutor para cada polo. Então, não nos dá nenhum tipo de trabalho entrar e responder. Só que, às vezes, a gente entra, sei lá, 24 horas depois, né? Acho que é o tempo máximo, mais ou menos, que a gente leva para responder uma postagem de vocês. Mas ainda assim, são horas que vocês precisam esperar para ter uma resposta de algo que às vezes já foi respondido. Que vocês já poderiam ter começado a atividade ou tirado uma dúvida qualquer, naquele momento que vocês entraram, vocês já poderiam ter visto, já poderiam ter lido. Então, criem, gente, o hábito de olhar as postagens que são feitas no fórum de notícia. Vocês já perceberam, o fórum de notícia ele é utilizado pelo professor formador, e os fóruns, e o fórum de conversação com o tutor, onde o tutor abre tópicos para cada polo de vocês, e dentro daquele tópico, ele posta, às vezes replicando o que o formador falou, faz avisos, chama a atenção de vocês para alguma coisa, e aí vocês têm ali uma série de postagens que é extremamente importante, gente, que vocês acompanhem, tá? Faz parte desse processo aí de ensino, a aprendizagem de vocês. Vai ajudar vocês na questão de tempo, principalmente, tá? É mais ágil, é mais rápido. Às vezes não tá lá ainda, né? Alguém não perguntou, então claro que você vai lá e vai perguntar. Quem preferir mandar
mensagem privada, também fique à vontade, tá? Pode me mandar que eu sempre respondo. Eu recebo elas no e-mail e assim que eu leio o e-mail, eu entro na plataforma e respondo, ok? Bom, gente, vamos falar então um pouquinho agora das imagens em movimento. Então, o nosso foco agora, né, é a questão de produzir ou repassar conhecimento através da magia das imagens em movimento. Magia por quê? Gente, na medida do possível, um dia leiam sobre a história do surgimento do cinema. Vocês vão perceber que é uma história muito rica e que é uma história que narra o encantamento dos indivíduos com o surgimento, com a possibilidade de ver numa tela imagens captadas se movimentando. Aquilo, para aqueles indivíduos, num primeiro momento, era um real, era uma realidade. Para alguns, mágica, para outros, assustadora. Então, né, até hoje, o cinema, ele tem essa característica de encantar, ele tem essa característica de magia. E nós precisamos aproveitar isso com o nosso aluno. Tá? Não é porque o cinema surgiu lá no final do século XIX que nós ainda não tenhamos, que nós ainda não possamos chamar a atenção do nosso aluno através de filmes, através de vídeos. Né? As imagens em movimento, elas causam nos indivíduos, elas seduzem, né? Elas inquietam, porque elas convencem mais do que a imagem estática, do que uma fotografia. Lembro que quando nós trabalhamos fotografia, eu discuti com vocês algo que um imaginário que existe dentro das sociedades de que a fotografia representa o real a partir do momento que ela é a captura, né, teoricamente, de uma realidade. E ela está sendo reproduzida ali. Tá? Com o cinema acontece a mesma coisa. E o cinema tem um a mais. O cinema, ele mostra aquilo em movimento. Né? Então, nós podemos trabalhar, nós podemos utilizar isso com o nosso aluno, como apoio, né, também para a sala de aula, assim como as canções, assim como os outros instrumentos que nós trabalhamos antes, né, e também para a produção do conhecimento histórico. Nós temos filmes, né, nós temos vídeos riquíssimos que, da mesma forma que eu coloquei aqui a música Brasil para vocês trabalharem, eu poderia ter com o mesmo enunciado, com as mesmas questões, ter indicado um vídeo, ter indicado um filme para vocês analisarem. Vocês iam conseguir fazer da mesma forma a análise. E da mesma forma que na canção, vocês teriam que entender o contexto do filme, entender a temática de fundo desse filme, entender a questão da produção. Então, tem lá na apostila de vocês todos os itens que vocês precisam entender para vocês poderem utilizar o filme como instrumento de apoio em sala de aula ou enquanto fonte histórica para vocês produzirem, então, o conhecimento histórico. Então, as imagens em movimento, o que elas causam? Sedução, inquietação, emoções diversas, e isso faz com que prendam a atenção dos indivíduos. Os nossos alunos, eles têm ainda essa característica, eles não perderam essa característica de ficar presos, por um determinado tempo, a gente tem que tomar cuidado com isso, a essas imagens em movimento. Então, nós temos que utilizá-las sim, elas são muito ricas para que nós, enquanto professores de história,
as utilizemos, tá? Então, outras questões importantes em relação à utilização das imagens em movimento. O que nós conseguimos provocar nos nossos alunos? Nós conseguimos sensibilizá-los. Então, às vezes, mostrando lá em alguns filmes cenas, né, de algo que nós iríamos verbalmente trabalhar em sala de aula, nós vamos ter uma sensibilização, nós vamos provocar emoções e sensações no aluno diferente do que se nós fizéssemos a narrativa simplesmente disso. Então, por exemplo, vou trabalhar lá com a questão das minas de carvão, da exploração das minas de carvão, da mão de obra, lá no século XIX, na França, por exemplo. Eu posso contar e recontar para os meus alunos. Eles vão entender, mas eu vou conseguir enriquecer e ilustrar isso melhor se eu passar, por exemplo, para eles trechos do filme Germinal. Entende? Então, alguns momentos do filme eu vou poder trabalhar, não o filme inteiro, gente, tem um filme muito longo, tá? Assim, um filme denso, dependendo da faixa etária, complicado de utilizar, mas eu posso recortar trechos desse filme e utilizar com os alunos para demonstrar para eles as condições de vida dos operários, para demonstrar para eles as condições de vida dos trabalhadores. Então, isso é extremamente rico enquanto apoio na sala de aula. Eu posso pegar o filme ou o livro Germinal, porque originalmente é um livro, né, do Émile Zola, eu posso pegar essa obra e posso produzir conhecimento histórico. Eu posso entender através dessa obra quais são as representações daquele momento. E ali está narrado de forma muito, muito rica o cotidiano dos indivíduos. O autor do livro foi viver, foi na prática entender como que os mineiros viviam, como que eles trabalhavam, como que era o dia a dia deles, como que era o final de semana, os finais de semana deles. Então o livro ele é muito fiel em alguns aspectos ao contexto que ele está narrando, tá? Aos indivíduos que ele está narrando. Excelente filme mesmo, Leandro, também gosto. Já assisti várias vezes esse filme. É um filme muito bom. O livro é sensacional. E o filme faz jus ao livro, né? É extremamente interessante, porque muitas vezes, os filmes não fazem jus aos livros. E esse é um dos filmes que faz, né? Eu acho assim que tem algumas obras, alguns filmes, né, que fazem jus, que às vezes até é muito melhor de você trabalhar do que você ir na obra mesmo, né? Que daí fica mais complicado de trabalhar com o aluno. Por coincidência, tem 2 filmes que eu acho excelentes que vêm de obras, e por coincidência os 2 filmes têm o Gerard Depardieu no seu elenco, que é o Germinal e Os Miseráveis. Os Miseráveis também é um filme, se você lê a obra, você assiste o filme, você fica encantado porque você está enxergando no filme o livro, entende? Então, extremamente interessante também muito rico de ser trabalhado. Então, assim, você pode usar para sensibilização, né? Você pode usar enquanto ilustração, né, para mostrar, por exemplo, né, como eu disse para vocês, eu conto lá, então eu conto para os meus alunos. Eu lembro que eu sempre gostava de contar para os meus alunos na questão de vida, né? Por exemplo, eles eram extremamente pobres, eles dormiam várias pessoas da mesma família numa cama, eles dormiam a maioria no mesmo quarto, às vezes só separando em 2 quartos os filhos maiores e os filhos menores. Eles tinham vários filhos e os filhos tinham um sentido que era, esses filhos tinham que trabalhar para ajudar a sustentar a casa,
né? As condições de higiene eram bastante precárias, né? Dependendo do contexto, dependendo aí do local, a água era uma coisa muito difícil, eles tomavam banho, começando pelo mais velho até o mais novo, todos na mesma água, e tarará, tarará. Então, assim, sabe, às vezes eu gosto de contar essas histórias, e você consegue, então, por exemplo, estou dando um exemplo por causa do germinal, né? Tem vários outros. E aí você consegue, então, contar, mostrar através desse filme e o aluno vê aquilo, né, no filme, e ele consegue entender, fala, nossa, olha, era assim e tal. Por mais que não reproduza fielmente, mas o aluno consegue, então, lembrar daquilo mais para frente, né? Os mineiros, nossa, eles viviam assim, sabe? Então, eles guardam mais facilmente, gente, do que nós só ali contando, né, falando e tal. Vocês sabem que numa faixa etária, eles têm muita dificuldade em se concentrar aí nas nossas falas, nas nossas aulas. Então, nós temos que utilizar outros tipos de argumentos para chegar até eles. 1492. Sim, Leandro, um excelente filme, né? Para você trabalhar toda essa questão, né, da América, da chegada, da desbravação, a questão do imaginário, que a gente muitas vezes esquece de trabalhar com os nossos alunos o imaginário da época, né? Como pensavam os homens da época, por que que eles agiam dessa forma. Então, 1492 é um livro que é muito interessante para ser utilizado também nesse sentido. Nossa, mas por que que eles faziam isso? Por que que eles faziam desse jeito? Então, também é interessante nesse sentido. E para ilustrar, né, todo esse processo aí de colonização, aí dos primeiros processos de colonização da América. E você também pode utilizar, então, os vídeos, as imagens em movimento, como um documento para a produção de conhecimento histórico com o aluno. Então, vejam, gente, né? Tem outros fatores, mas três fatores importantes aqui. Para que você utiliza as imagens em movimento? Para sensibilização, né? Para gerar emoções, para gerar sensações nos seus alunos. Às vezes você precisa dessa sensibilização, precisa sensibilizar o aluno. Para ilustrar, né, para mostrar, que às vezes você tem dificuldade em contar ou dificuldade em fazer ele se concentrar nessa tua narrativa, então você ilustra aquilo que você falou. E enquanto documento também você pode utilizar para trabalhar em sala de aula. Aí, gente, uma observação assim, que é uma observação minha, tá? Tomem cuidado quando vocês forem trabalhar com filmes. Não transformem a sala de aula numa sala de projeção. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho percebi aí em algumas trajetórias, seja aí de graduação ou, né, no ensino médio fundamental, que para muitos professores passar um filme é matar a aula. Eu não estou falando nem de aluno, não estou falando nem de pai de aluno, eu estou falando do professor. Efetivamente, o professor usa o filme para matar a aula. O professor usa o filme para naquele dia, tá, ele não precisar trabalhar, efetivamente. Quando eu faço isso, eu estou dando jus àquilo que se fala quando se usa o filme, porque vocês sabem que muitos condenam, né? Em algumas escolas, inclusive, o pedagogo ele vigia a utilização aí de filmes, né? A forma como vai se utilizar, justamente por causa dessa visão deturpada que se tem por parte de alguns professores sobre a utilização. Então, não é simplesmente levar o aluno, que tem algumas escolas que é na própria sala, tem algumas escolas que tem lá uma salinha, né, específica para isso. Não pegar o filme e projetar e colocar, né, hoje já nem é mais projetar que fala, em colocar lá o filme para o aluno, deixar o aluno assistindo, sair, fazer um lanche, fazer outra coisa, sabe? Você, enquanto professor, você tem que participar desse processo. Então, eu, por exemplo, como professora, eu não tenho o hábito de passar um filme inteiro para o aluno, deixar correndo assim. Se eu quero que o aluno assista um filme inteiro, eu peço para ele assistir em casa. Eu digo, gente,
tal dia eu vou fazer uma discussão e vou passar trechos de um filme X. E nós vamos analisar isso no filme. Então, quem tiver interesse, assista o filme. Eu acabo não obrigando, porque dependendo aí da escola, não dá para você obrigar o aluno. Mas assim, quem tiver interesse, assista o filme em casa. Aí vocês vão vir para a escola já com o filme, né? E aqui nós só vamos rever trechos para que eu possa, então, trabalhar esses trechos com vocês. Então, eu seleciono alguns trechos e trabalho. Dificilmente eu trabalho um filme inteiro. Isso significa que não pode ser trabalhado? Não. Tá? Pode ser trabalhado um filme inteiro, sim. Só que a gente tem que tomar cuidados, tá? Primeiro, não use filmes muito longos, filmes muito densos. Então, o que eu acabei de falar, por exemplo, do Germinal, né? Dependendo da faixa etária, é um filme muito longo, muito denso. Vocês não vão prender os alunos de vocês no filme. Sem contar que tem algumas cenas que não são muito apropriadas. Por mais que se trabalhe essas cenas depois, tem cenas que não são muito apropriadas para determinadas faixas etárias. Aí o aluno pode chegar em casa contando para o pai, por exemplo, que ele assistiu um filme onde mulheres castraram um homem. E aí? Né? Esse pai vai vir louco, né, para cima da direção da escola, vai vir louco para cima que vai vir para cima de vocês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí quando for selecionar os filmes ou os vídeos que for trabalhar com os nossos alunos, tá? Então, só um lembrete que eu tive aí na hora que eu fui fazendo o slide aí para vocês, tá? Então, a alfabetização midiática, ela tem que ir além da reprodução do cotidiano. Então, assim, faz-se a leitura das imagens em movimento e não simplesmente se reproduz o filme para o aluno, ok? Eu preciso trabalhar com aquilo que eu estou reproduzindo para ele. Eu preciso planejar e eu preciso mostrar para o meu aluno que eu planejei. Então, de preferência, se eu vou passar um filme antes, se eu vou passar um filme inteiro para o meu aluno, ou trechos, mas principalmente se for um filme inteiro, que antes eu dê um roteiro para ele. Olha, eu estou te dando um roteiro, é um roteiro de análise. Dê uma boa olhada nesse roteiro e enquanto você for assistindo o filme, você vá prestando atenção em determinados momentos em cima desse roteiro que eu estou te dando aqui. Não precisa ir anotando, não precisa ir se prendendo a isso, assista o filme. Mas você já deu uma olhada no roteiro, você já sabe mais ou menos aquilo que eu quero que você preste atenção. Ou você explicita para ele, verbalmente, olha, eu quero que isso, eu quero que aquilo, eu quero que vocês prestem atenção nisso e aquilo. E aí você passa o filme todo para ele. Ou você vai passando em trechos, se você tiver tempo, e vai parando em determinados momentos para chamar a atenção deles. Olha, vocês perceberam isso? Vocês perceberam que aqui acontece isso daqui nós vamos discutir lá na frente, entende? Mas aí vocês vão chamando a atenção deles para que eles lembrem que naquele momento você parou o filme que você vai querer analisar aquilo com eles mais para frente, tá? No filme, no filme, né, de uma forma geral, nós temos que perceber as ideologias presentes ali. Nós temos que perceber as representações. Nós temos que perceber que ali estão posturas de uma época. Então, quando se faz um filme, a não ser assim esses filmes mais mequetrefes, né? Mas quando se faz um filme que se pretende uma grande produção, há todo um estudo por trás disso. Mesmo que, então vejam, gente, é arte, é entretenimento, tá? Mas ainda assim se faz um estudo, se faz uma análise para que se trabalhe em cima daquilo que eu já discuti com vocês, que é a verossimilhança. Então, se eu vou fazer um filme que tem uma discussão, uma análise, que tenha como pano de fundo final do século XIX, vai se fazer um estudo sobre esse período, sobre esse contexto, para daí eles não colocarem lá no filme pessoas vestidas do século XVI, pessoas vestidas do século XV, pessoas com expressões de fala de um outro tempo,
Entende? Então, se faz toda uma análise, se faz todo um estudo sobre isso, que são esses filmes que vocês vão utilizar. Né? Daí eu não estou falando daqueles filmes mais assim, totalmente livres, que não tem essa preocupação. Tá? Estou falando desses filmes mais históricos, né? Esses têm sim essa preocupação, eles precisam ter. Então, algumas questões importantes aqui, quando vocês forem trabalhar com vídeos ou filmes. Planejamento, que eu já falei para vocês, é extremamente importante. Vocês precisam fazer um estudo sobre o filme. Bom, primeiro, gente, assistam o filme. Tá? Então, assim, eu vi lá na web, a professora Rosemary falou que Germinal é um excelente filme para eu trabalhar lá um contexto de mão de exploração, de mão de obra. Ela falou alguma coisa lá de mão de obra. Quando que ela falou? Século XVIII, século XIX. Eu estou trabalhando mais ou menos isso. Vou passar esse filme para os meus alunos. Vai lá, cata o filme e passa para os alunos. Entende? Você não assistiu o filme. Não, gente, você tem que assistir, reassistir, entender, ver se é aquilo mesmo, planejar em cima daquele filme, entende? Então, esse planejamento é extremamente importante. O que você precisa considerar? O tempo da projeção, tá? Isso eu já disse para vocês, tem filmes que são muito longos. A adequação ao nível intelectual dos alunos. Tem filmes que eles ainda não alcançam a discussão, a análise, vai ser perda de tempo passar para eles. Talvez passando pequenos trechos desse mesmo filme vocês consigam alcançar, mas o filme como um todo não, tá? Tem a adequação de cenas, tá? Se tiver cenas inadequadas para a faixa etária, tirem essas cenas, seja cenas de violência, seja cenas de nudez, tirem essas cenas, tá? Porque depois isso vai causar aí um desconforto, vai causar desconforto com os alunos, com a turma, vai causar desconforto aí com os pais dos alunos. Se o filme é dublado ou legendado, isso, gente, considerem, eu já tive experiências bem frustrantes em relação a isso. Eu sempre dei prioridade para filmes legendados, né? Quando não são filmes nacionais. Por que filmes legendados? Porque o filme dublado, ele depende muito do som, da acústica da sala, tá? Só que, por outro lado, às vezes o filme legendado também não atinge os propósitos. Por quê? Em algumas escolas, em algumas instituições, nós temos pequenas televisões onde nós temos que projetar os nossos filmes, reproduzir os nossos filmes. E, às vezes, se a turma for muito grande, seja dublado ou seja legendado, eles vão ter dificuldade, né, em ler ou em escutar. Então, nós sempre temos que estar prestando atenção nisso e vendo se realmente vale a pena eu passar um filme, né, eu realmente reproduzir esse filme para eles, e o filme inteiro. Porque se o aluno não escuta ou se o aluno não consegue ler as legendas, ele não vai prestar, ele não vai ficar prestando atenção nas imagens, tá? Simplesmente, pura e simplesmente. Ele vai perder o foco, vai virar em conversa, eles vão levantar, eles vão sair, e você vai perder todo o propósito da tua aula. E se efetivamente você pode relacionar esse filme com um assunto da tua aula ou com a pesquisa que você quer fazer junto com os teus alunos, tá? Então, isso também é importante. Por isso que você precisa assistir, né? Como eu disse para vocês, é importante que vocês assistam e realmente percebam se ele realmente cabe, se ele realmente casa ali, se ele realmente é adequado, ok? Também é importante explicar, né, ou relacionar as imagens com o conteúdo que vocês estão trabalhando. Então, como eu disse para vocês, antes ou depois ou no decorrer do filme, vocês vão fazendo isso. E planejar e informar caso seja utilizado como avaliação. Eu posso reproduzir um filme para os alunos e posso cobrar esse filme depois de uma avaliação? Sim, posso. É conteúdo da aula,
né? É um instrumento pedagógico, né? É uma forma de metodologia que eu utilizei, eu posso, contanto que fique claro para o aluno que isso vai acontecer, que isso vai ocorrer, tá? Até porque daí eu dou a possibilidade do aluno depois, se ele quiser, ir mais uma vez, assistir o filme, né? É até importante, né, que vocês indiquem, né, onde vocês encontram, olha, quero assistir de novo e tal, onde que vocês encontram esse filme. E conhecer o filme, documentário, programa, seu contexto, sua linguagem, que eu já discuti, já trabalhei, já falei bastante disso com vocês. Isso serve para tudo que nós formos utilizar para as nossas aulas. Tudo que nós formos trabalhar, nós temos que fazer uma boa análise antes para levar para a sala de aula. Não levar assim no louco, né? Porque o aluno vai perceber. Nós não vamos conseguir trabalhar direito e nós não vamos atingir, então, os nossos objetivos, que é fazer com que o aluno se interesse pelo conteúdo, que o aluno dê sentido, veja sentido, e dê sentido ao conteúdo que está sendo trabalhado. Aí, efetivamente, nós vamos ter sucesso aí nas nossas aulas, ok? Gente, então, de conteúdo é isso, né? Nós conseguimos fazer uma análise aí, mesmo que breve, sobre as canções, sobre as imagens e movimento, que eram o foco dessa última unidade. De conteúdo é isso. Os conteúdos das 4 unidades estão aí distribuídos nos 3 vídeos, nas 3 webconferências que vocês têm para assistir. Essa daqui eu também vou disponibilizar para vocês no YouTube, coloco o link para vocês lá no fórum. Assistam para a prova, e esse aqui é ainda para essa última atividade, né? Tem alguns dias aí ainda para atividade e depois para a prova. Assistam e, conforme forem surgindo as dúvidas, não deixem de postar lá no fórum. Só, gente, não adianta postar no último dia, porque às vezes a gente não consegue responder vocês, né? Então, mas postem aí com tempo hábil, a gente responde e vocês conseguem aí fazer atividade, vocês conseguem estudar bem bacana, bem legal aí para a prova de vocês, ok? Depois da prova, eu retorno, então, numa segunda-feira, logo em seguida a prova, que acho que a prova é dia 14, dia 16, 14 ou 15, gente, agora eu não estou lembrada, mas tem lá bem certinho, né, no cronograma de vocês, no 14, tá. Então, dia 16 eu retorno para nós fazermos a webconferência que vai falar do trabalho final, ok? Até lá não se preocupem com o trabalho, façam essa atividade, estudem para a prova, que tudo vai dar certo, ok? Gente, mais algum questionamento? Senão nós encerramos a web e continuamos conversando lá pela plataforma, ok? Estamos com 2 horas de web, deu para trabalhar legal. Dá-lhe Grêmio, viva o Grêmio, isso mesmo. Eu fiz aquele slide para fazer a web ao vivo com vocês, para eu brincar com vocês, mas né, tive que fazer pela videoaula mesmo, né? Muito bem. Gente, então é isso, boa noite. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me procurem. Tem colorado aí, então? Sabe que eu sou casada com um colorado, né? Há 25 anos. Tenho uma filha e, claro, né? A filha tinha que ser o quê? Colorado. Mas, enfim. Beleza. Gente, então é isso. Boa noite e até a próxima webconferência.